longos dias e belas noites, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Redrum Podcast. E hoje a gente está aqui para falar de um terror que não é sobrenatural, ele parece algo mais institucional, mas ele tem uma coisa ali, enfim, com cultos, rituais. O episódio de hoje é sobre Him, né? Também divulgado como Gold de 2025, que tem como produtor o Jordan Peele e a direção do Justin. E é uma mistura de fanatismo, masculinidade tóxica com ídolos esportivos, rituais que vai explodir sua cabeça e às vezes é realmente, literalmente isso que acontece, tá? É, Hoje o episódio vai ser só comigo. A nossa outra apresentadora, essa, ela não pôde participar, mas nos próximos episódios ela já tá aqui também para dar opinião sobre os próximos filmes que a gente vai falar, tá? Saíram muitos filmes ultimamente aí, a gente já tá assistindo, ou já assistiu, e já na ideia de trazer ele aqui para vocês. Então, hoje será somente a minha voz aqui para falar com vocês sobre esse filme, tá bem? Antes de tudo, alguns avisos, tá, pessoal? Eu tô muito feliz com dois marcos que o Redrum chegou é, em um momento atrás aí, né? O Redrum, ele conseguiu alcançar suas 20 avaliações aqui no Spotify. Eu tô muito feliz com isso. A gente tava preso ali nas 18 avaliações, mas em todo episódio a gente tava pedindo para vocês avaliarem e realmente chegou. E eu tô muito feliz com isso. Muito obrigado por essas 20 avaliações. Tô feliz demais. E vamos partir para a próxima, né? Vamos dobrar isso, vamos assim de 10 em 10 a gente conseguindo mais e mais e mais, porque se você nos avaliar com as 5 estrelinhas, o Redrum ele vai ser um podcast que ele vai ser mais divulgado, sabe? Vai chegar para novas pessoas e outras pessoas poderão reconhecer e ver que aquela nota que é muito boa vale a pena, né? Então, elas vão dar uma olhada no que está sendo dito aqui por essa pessoa que vos fala, né? Que às vezes é muita baboseira, mas tô aqui dando minha opinião de fã para fã, né? E o outro marco é no nosso Instagram, tá? Se você não segue o nosso Instagram, nos siga, tá? Redrum Podcast, podcast Redrum, @ podcast Redrum. É o lugar onde a gente é mais ativo. Às vezes eu dou uma sumida, mas é porque tô preparando coisas, a vida tá muito corrida, enfim. Mas é lá onde eu posto os avisos, onde eu comunico mais com o pessoal. E a gente chegou em 100 seguidores lá também, então esse também é um marco muito, muito importante. Assim, quando a gente começa um projeto novo, a gente não imagina que as pessoas vão tirar do seu tempo para nos escutar, né? Para ver o que a gente posta, o que a gente fala nas redes sociais, aqui no Spotify e ver que já tem uma galera que nos segue, é muito da hora, é muito importante isso, tá? Então, muito obrigado. Mas, para além do nosso Instagram, do nosso IG lá, tá? Também temos outras redes sociais. No Threads também estamos lá como Podcast Redrum. É, no TikTok também, tá? Onde eu posto alguns cortes. Mas o Instagram é meio que a principal, assim, tá bem? E o Redrum é uma plataforma, um podcast multimídia, tá? Então estamos disponíveis aí também no YouTube e em outras plataformas de áudio, tá? Então só é vocês procurarem também por podcast Redrum que vão achar, tá certo? Mas é isso. Esses foram os avisos. Vamos lá, né? Rim vai acompanhar o Cameron Cage, que vai ser um jovem quarterback promissor, que vai sofrer um ataque brutal antes de uma grande chance da sua carreira ali como jogador de futebol americano. E anos depois, ele vai ser convidado para treinar com a maior lenda do esporte, meio que o seu ídolo de infância, né, que vai ser o Isaiah White, que é aquele tipo de cara que a torcida trata como se fosse realmente uma divindade. A gente tem uns personagens aí na nossa vida real, principalmente no futebol, né, que são tratados como deuses.
Mas o problema é que esse treinamento, ele vira um mergulho, sabe, num culto de adoração ao atleta perfeito, assim, e o que parece meio que uma oportunidade de virar uma oportunidade de se tornar uma pessoa bem-sucedida dentro do esporte pro Cameron, na verdade, vai virar um ritual e um sacrifício de fato, sabe? Uma obsessão por grandeza que vai sair do controle, totalmente fora do controle do que o Cameron realmente esperava. Então, essa é a sinopse. Esse é um filme que, tipo assim, quando saíram os trailers e tal e tudo mais, todo mundo ficou, não, produção do Jordan Peele, vai ser mais um filme com uma crítica muito foda, mesmo ele não sendo diretor, né? Mas, enfim, eu coloco minha mão no fogo pelo Jordan Peele. Eu não sou um desses, porque, assim, eu gosto muito dos filmes dele. Assim, não sou tão fã de Nope, mas tá ali também, né? Mas, meio que teve esse burburinho e as pessoas estavam ansiosas para assistir. E quando as primeiras críticas começaram a sair, o público ele ficou muito dividido, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou. E eu acho que é pelo fato de que, claro, o Jordan Peele não era o diretor, né? Isso já impacta. Ele como um produtor, ele acredito que possa opinar em algumas coisas, mas o fato do diretor ser um cara assim inexperiente mesmo, sabe? Meio que realmente vai acabar prejudicando um pouco a direção realmente do filme. Enfim, o Justin ele vai tentar fazer um bom trabalho e o filme ele tem boas coisas, mas ele também tem coisas ruins, né? Mas não é como um todo realmente muito ruim que não presta pra nada. Mas enfim, o filme ele vai nascer de um roteiro chamado GOAT também, né, que é o Great of All Time, que vai ser uma crítica direto ao culto dos heróis do esporte. E aí o Jordan Peele, como eu disse, ele vai entrar como esse produtor, e ele vai levar esse projeto para o Moken Productions, que dá aquele selo de terror com comentário social. Então é isso que você já espera desses filmes, né? E aí ele, como eu disse, ele chegou em 2025 com críticas divididas, né, mas com elogios pesadíssimos para a atuação do Marlon Wayans, que realmente, como Isaiah, ele destruiu, sabe? Ele, enfim, como mentor e metade coach também, metade líder de culto, ele destruiu, muito foda a atuação dele. A gente já viu outras atuações dele, né, como Requiem para um Sonho também ele atua muito bem. Mas acho que todo mundo conhece muito mais ele de Pânico, né? Na verdade, de Todo Mundo Odeia o Pânico, né? Então, ele é muito mais conhecido por lá e também pelas Branquelas aqui no Brasil, né? Que, enfim, eu acho que é um dos filmes mais assistidos dele aqui no Brasil até hoje. Então, ele tá aqui, né? Ele também fez O Pequenino, que também é filme de comédia e tal. Então a gente já conhece ele, já sabe que ele atua bem, né? Mas a gente acaba tendo uma perspectiva muito mais do filme de comédia dele quando ele chega pra atuar fora do nicho assim e você tem aquela grandeza de atuação, é foda, né? É muito, muito bom. Mas é, dando esse contexto geral, o filme teve essas críticas, ficaram divididas. Vamos destrinchar agora um pouco sobre o filme, né? No final, darei minha opinião sincera sobre o que eu achei. Então, vai ter spoilers, né? É impossível não ter spoilers. Você provavelmente já deve ter assistido. O filme saiu tem um mês aqui no Brasil. Mas se não assistiu, assista e venha nos escutar, tá? Eu dei uma passada de olho assim pelo roteiro original do Gold. E é perceptível como eles mudaram muitas coisas do filme. Eu acho que principalmente o final dele, sabe? É uma quebra muito grande do que tá escrito para o que foi realmente feito, né? Ali depois do pós-produção. O roteiro original ele se apoiava muito mais no simbolismo e na metáfora em cima desse tema. Só que aqui no filme ele deixa esses elementos muito mais jogados, sabe? Muito mais superficiais. Eles existem, estão ali, só que não tanto
quanto no que está escrito no roteiro original, né? Pela passada de olho que eu dei por cima, assim. E isso, sem contar o fato de que é o primeiro longa-metragem, né, desse diretor. Eu dei uma olhada, ele só dirigiu alguns episódios de séries, que são coisas menores, são mais tranquilas, por assim dizer, né? E assim, é nítido que mesmo com o Jordan Peele ali apoiando, com a Monken Productions ali, com uma equipe muito pesada, sabe? Muito boa. O fato do diretor ser inexperiente mostra como, mesmo com todo esse background dessa equipe, do Jordan também, não foi suficiente para suprir esses erros que o diretor teve, né? Por isso que, enfim, a crítica ficou dividida e que o filme tem uma nota baixíssima no IMDb, né? Tá com 5,1 de 10. E é, acabou, né, que, enfim, por conta disso, não se saiu tão bem nas críticas e também em bilheteria. Mas o filme, ele, ele é dividido, né, em atos ali, e aí a gente começa com uma apresentação grandiosa do Isaiah White, né, que é o Marlon aqui, em um estádio, né, com muita euforia, luzes, gritos, aquela idolatria absoluta. E logo depois a gente conhece o Ken, ainda jovem, né, promissor, dedicado e pressionado pela expectativa, principalmente do pai, né, até porque a primeira cena é o Ken ali sentado na TV assistindo e o pai do Ken falando, filho, esse é o melhor jogador do mundo e você vai ser que nem ele, né, já colocando aqui na cabeça do filho que o filho precisa, acima de tudo, ser o número um, né, acima de todos e de tudo. Então, antes de um momento crucial da carreira, isso já no presente, né, o Cam ele vai sofrer um ataque violentíssimo de um agressor mascarado. E esse ataque não é só físico, é simbólico também. Eu acho que ali se quebra a confiança, o sonho e a trajetória de qualquer atleta que sofre um trauma, né? Seja ali no meio do jogo ou no caso do Cam, que foi proposital, né? Uma pessoa chega lá e dá uma martelada na cabeça dele e já corta pra ele tentando se recuperar de pouco em pouco. Enfim, anos depois, né, com esse trauma ainda visível ali na cabeça dele, o Isaac, ele vai reaparecer oferecendo a chance dos sonhos pro Cameron, né? Que vai ser treinar com ele num centro isolado que parece mais uma seita do que uma academia de verdade, é literalmente no meio do nada, puro deserto. Parece uma coisa meio Texas, assim, sabe? E lá vai começar algumas coisas estranhas, estranhíssimas. Você vai percebendo que vão ter muitos exercícios desumanos, vai ter discursos sobre sacrifício, né? Enfim, e conforme o Kemi ele vai avançando no treinamento, essa manipulação que o Isaiah vai construindo no Ken, nessa manipulação psicológica, ela vai crescendo, né? E aí ele é incentivado a abrir mão da individualidade dele, da fragilidade, dos medos, tudo em nome da grandeza, né? De se tornar o GOAT, né? O que você realmente está disposto a sacrificar. E isso é uma coisa que tá muito nos trailers e é uma cena muito boa no filme, né? E aí o Ken vai lá e grita tudo, né? Everything, tudo. E é muito da hora a cena em si, né? Mas, enfim, todo o contexto obsessor aqui, tóxico, né? É problemático. Mas, enfim, o filme ele vai deixando claro que aquele lugar ele não é só um centro de treinamento, né? É realmente um culto. Um culto. A gente tem uns símbolos ali que são muito visíveis, coisas meio messiânicas. A gente tem cânticos, a gente tem a iconografia da cabra ali, do goat, né, que está ali a todo momento. E aí tudo isso reforça a ideia de que o atleta é um produto de devoção coletiva, né? E tudo isso orbitando a figura do Isaac, né? O que que ele quer? Ele realmente quer transformar o Cam
nesse novo ídolo das pessoas, ou é algum ritual onde é pra existir um embate pra eles descobrirem quem é o melhor deles dois, sabe? Na verdade, pra Isaiah descobrir quem é o melhor deles dois. Fica tudo isso aí e a gente não tem uma ideia ainda do que está acontecendo até o desenrolar do filme, né? E aí o terror ele toma conta, né? Isso já no terceiro ato ali, porque o Kim ele vai descobrir que seu Gold vai significar se entregar completamente, física, emocionalmente, talvez espiritualmente, né, para esse culto, para essa devoção em relação ao esporte. E esse treinamento vai se tornar esse ritual, e aí o filme ele vai abraçar completamente a lógica do sacrifício. O Kem é colocado diante de testes muito violentos, né? E momentos em que o esporte vira literalmente um ato de sangue. Isso no começo do filme, na metade do filme, no terceiro metade, no terceira parte do filme também, né? Então, enfim, a gente vai ter armas, a gente vai ter, enfim, torcidas mascaradas, a gente vai ter uma violência muito explícita, né? Com direito a bolas de futebol americano sendo arremessadas por uma máquina em alta velocidade na cara de um dos personagens. E toda aquela manipulação para ou você acerta isso, ou você faz o certo, ou aquele cara vai continuar recebendo uma bolada na cara até ele morrer, sabe? Então, a manipulação tá ali também, para que ele se torne o melhor usando isso fisicamente e emocionalmente, né? E, enfim, tudo isso para mostrar que essa busca pela grandeza vai exigir, na visão daquele culto, eu acho que meio que a dissolução total e completa do indivíduo, sabe? Realmente me lembra coisas meio, enfim, rituais de bruxas e coisas do tipo. Aqui não tem, essa é realmente um culto e é um culto demoníaco, né? Tá bem claro isso também por conta dos simbolismos da cabra, é, das passagens messiânicas e bíblicas que a gente pode discutir isso mais pra frente, mas tá tudo aqui, né? E aí no final, o Ken ele vai emergir ensanguentado, ele vai emergir destruído e vitorioso ao mesmo tempo. E esse plano final, ele meio que fica ambíguo, sabe? Ele venceu, ele realmente se tornou aquilo que o Isaiah sempre foi. Porque ele no embate ele consegue acabar com o Isaiah, né? E fica isso, né? Ele se tornou um novo Isaiah, ele virou uma nova entidade de idolatria, ou sei lá, ele foi consumido por esse ritual, sabe? E aí o filme deixa no ar. E isso é uma das coisas que mais divide o público, porque eu acho que o filme ele se torna muito confuso nesse terceiro ato, sabe? Você parece que tudo muda completamente de vez assim, e você é jogado naquela situação e você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, sabe? Que porra é essa? Mas é um filme que ele vai abraçar completamente esse horror ritualístico, e principalmente no final, sabe? E aí tem sangue pra tudo que é canto, uma coisa meio gore mesmo, assim, sabe? Mas ainda assim moderno e tals. E aí, meio que uma virada de chave na cabeça do Kemi, e ele sai matando todo mundo, sabe? Uma coisa assim. E aí tem uma entidade cósmica ou demoníaca que vai puxando as pessoas e você não sabe o porquê, mas vai puxando as pessoas lá, que eu acho que são meio que os chefes dos rituais lá, sabe? Eles ficam, meu Deus do céu, esse monstro tá vindo me pegar aqui, e aí é chuva de sangue pra tudo que é canto, e você fica, caralho, 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 caralho. Mas é isso o que acontece no contexto geral, assim, no filme, né? No desenrolar do filme. Eu acho que o filme, ele aborda alguns temas que é preciso a gente analisar um pouco, pelo menos da minha visão enquanto telespectador, né? E enquanto fã. Essa questão da masculinidade tóxica e esse culto ao herói. Eu acho que Rim ele é realmente um filme sobre isso, mas mesmo que no roteiro original ele se concentrasse muito mais nos simbolismos e nas questões de rituais, né? Mas é sobre homens treinados desde cedo a nunca mostrar fraqueza, né? Nunca demonstrar dor, nunca recuar
E quem vai ser essa figura que vai representar o ápice disso, né, esse ideal distorcido? Vai ser o Isaiah, né, o a Isaiah, na verdade. Vai ser ele, né, ele vai estar ali como essa figura para o Ken, que é intocável, que é absoluto, que não sofre, que não chora quando sente dor, né, e coisas do tipo, que é implacável. Vai ser ele essa figura. E ele não é só um atleta, né, ele vai ser esse modelo que todos querem seguir, né, todos devem seguir, mesmo que isso custe o corpo e a mente da pessoa, o que vai acabar custando pro Ken, né. Ele vai ser literalmente adorado como um deus, né. E aí o Ken, ele vai entrar nesse papel discípulo. Eu acho que esse é um dos temas que o filme ele vai trazer ali, como background, né. A primeira cena do filme já fala muito isso, do pai já colocando aquilo na cabeça do Ken, que ele tem que ser aquilo, tem que ser maior que aquilo, que ele vai ser maior que aquilo, e tal e tudo mais. Mas o filme ele também vai abordar muito essa questão do fanatismo, né, por conta justamente dessa idolatria e desses rituais esportivos, né. Eu tenho certeza absoluta que essas coisas existem dentro do meio do esporte, né, apelação para todo tipo de, áurea, enfim, poder sinistro, cósmico, coisas do tipo que as pessoas fazem. Com certeza tem muito, mas assim, culto, escondido aí nesse meio, sabe. Mas é um tema que é fortíssimo no filme, né, essa coisa que aparece meio a torcida mascarada no final ali das pessoas, que aparece de forma quase ritualística mesmo, que vai simbolizar como o esporte ele vai virar uma religião, ele vai parar de ser esporte, né, o jogo deixa de ser jogo e vira culto, e o atleta vira o santo, vira o martírio, vira o sacrifício em prol do bem, da vitória, né. É meio que como se você estivesse comprando, sabe, como tem joga Copa de Joga do Mundo, todo mundo fala: "Não, compraram o Brasil pra perder", e coisas do tipo, enfim, segue nessa linha aí. O filme ele tem uma parte de body horror bem pesada, né, mas é uma parte mais ligada à lesão do osso em si, né, uma coisa assim, enfim, o trauma craniano não é só físico, ele é simbólico também. A própria conclusão sofrida pelo Kamba não é apenas um impeditivo esportivo, é mais uma metáfora para o quanto o sistema esportivo ele parece que destrói o atleta de dentro para fora, e e ao mesmo tempo que, ele exige que eles continuem sorrindo e perfumando, o sistema ainda vai consumir esse atleta, sabe, e até sobrar só a casca dele. Em vários momentos, o filme ele corta para um estilo de filmagem negativa, sabe, para quem tem quem teve aqueles celulares antigos sabe que tinha esses efeitos, sabe que aparecem umas formas, assim, meio que o osso e coisas do tipo, então, eh, o filme ele fica trocando esses momentos, e aí fica aparecendo os ossos sendo quebrados, enfim, as pessoas se movimentando, e tudo aquilo eu achei interessante de ver visualmente, eu achei bem interessante de ver, mas teve gente que não se sentiu agradada por esses momentos, né, e tá tudo bem também. Mas eu acho que é isso, né, o momento em que o filme vai falar sobre esse trauma, ele vai falar não só também pelo trauma físico, mas também pelo trauma simbólico, né, que é essa coisa do sistema, eh, usufruir e consumir completamente o jogador a todos os meios possíveis em prol da vitória, né. Assim, de estética e linguagem visual, eu acho que o Justin ele foi bem aqui, pelo menos na minha opinião, porque eu gostei do que eu vi, eu gostei da filmagem, eu gostei da da fotografia, eu gostei desses efeitos que o filme faz de verdade. Visualmente, ele é um filme que parece beber muito de referências como o Ex Machina, né, que com aquele ambiente mais isolado, quase clínico, aquela academia do Isaiah é uma coisa meio hospital, né, hospício ritualístico, então
puxa muito essa estética sombria de culto. Enfim, tem momentos com uma iluminação que é muito baixa, pouca cor, uma atmosfera muito opressiva. E eu acho que o Justin, ele vai criar esse espaço que parece uma mistura de centro de treinamento com bunker, que é praticamente impossível de você sair dali, com templo religioso também, sabe? Ao mesmo tempo que parece uma igreja, parece uma coisa meio templo do mal, né? Uma coisa assim que lembra muito enfim, centros rituais, ritualísticos. Mas eu gostei do que eu vi, assim, de imagem mesmo, de fotografia do filme. Eu, pelo menos, gostei. Eu acho que nisso ele acertou. E o que funciona e o que falha pra mim no filme, de verdade. Eu acho que o filme ele tem pontos altos e pontos baixos. Eu acho que a atuação do Marlon é realmente surpreendente. Eu acho que é o ponto mais alto do filme. Eu acho que quando o roteiro não tá ali entre o ponto mais alto do filme, já é um demérito, né? Quando a atuação de um personagem é a coisa melhor que existe no filme, né? Mas a atuação do Marlon é surpreendentemente impactante, é muito boa. A atuação do menino que faz o Cam, que é o Tarek, é boa, só que, enfim, tá ali, né? Tá ali, ele soa até meio apático em vários momentos, né? Mas é isso. E, assim, como eu disse, alguns acharam o simbolismo forte, outros acharam confuso. Eu acho que, na verdade, as pessoas acharam mais confusas do que forte, sabe? Mas independente disso, eu acho que Rim, ele vai entregar um horror visual e emocional que vai te forçar a pensar o que significa realmente ser o melhor, ser o GOAT, ainda mais dentro desse meio de competição. Todo meio, na verdade, né? Dentro do meio de trabalho, tem competições, dentro do meio de esporte, social, amigos. Realmente sempre tem. E algumas pessoas fazem de tudo, absolutamente de tudo, para serem o melhor, para serem um GOAT, né? Isso é muito problemático, né? Mas assim, eu vi muitas referências, como eu disse, bíblicas e messiânicas também no filme. Tem uma hora mesmo que mostra uma mesa comprida com um Ken no centro, meio que como se fosse o Jesus na Santa Ceia, sabe? Até o fato do Ken ter sido escolhido desde pequeno, o semelhante, enfim, a um Messias, né? No caso, ter sido escolhido pelo pai e eventualmente o Isaiah ter chamado ele para ser o próximo GOAT, né? E o Isaiah meio que seria um demônio, ele parece meio que um demônio, pois ele fica tentando o Ken o tempo todo, sabe? Com promessas de fama, sucesso, glória. Ele fica perguntando o que o Ken sacrificaria, sabe? E que no final de tudo ele receberia riquezas, que ele seria o maior de todos. Uma coisa meio Jesus no deserto, sabe? Tá muito óbvio isso. É, dá pra você perceber, né? Dá pra você ver isso. Eu acho que isso foi um fator bom que soube usufruir do roteiro original, né? Mas, enfim, ao final o Cameron deve escolher entre assinar esse contrato e vender sua alma ao time ou não assinar o contrato e enfrentar essa fúria do mal, né? Como acontece o embate no final mesmo, dele, enfim, macetando todo mundo lá e matando todo mundo, que é uma cena muito caótica, é, que eu fiquei meio assim, sabe, cenas finais que se tornam caóticas pra mim hoje em dia se tornaram meio que um divisor de águas. Ou eu gosto muito, sabe, ou é 8 ou 80 pra mim. Uma coisa que aconteceu recentemente foi com Hora do Mal, que eu achei aquela cena final muito caótica e não impactou tanto, e pra mim aquilo dividiu um pouco minha opinião sobre o filme, e aqui é a mesma coisa. É, eu estava gostando do filme, mas também não estava achando um puta filme, e aquela cena final meio que dividiu isso pra mim também. Eu fiquei, né. Mas enfim, tá ali, né? E outro fato que parece que faz com que o Isaiah realmente soe como um demônio ali pro Cam
é que o Isaiah ele sempre vai falar com o Ken, sempre que ele vai falar com o Ken, ele coloca a palavra Deus em último lugar e o futebol em primeiro, sabe? Como a soberania dele no futebol em primeiro lugar e Deus em último, como se fosse a parte, uma coisa que tá ali e que não é relevante, sabe? Que você pode sacrificar se quiser se tornar melhor. Você não pode se prender àquilo, senão você não vai ser o GOAT, né? Então, assim, pra mim foi um filme que ele funcionou realmente em partes. Ele peca em muitas coisas. Ele tem momentos muito bons, mas ele tem momentos que são muito confusos, que se misturam muito, que são desconexos do que o filme quer apresentar. Eu acho que ele quer trazer muita coisa ao mesmo tempo, quer trazer crítica, quer trazer simbolismo, ritual, quer trazer esporte, quer trazer, enfim, sistema, todas essas coisas ao mesmo tempo, e no final fica tudo muito embaralhado, sabe? Essa foi, enfim, minha opinião sincera sobre o filme. Mas foi isso, né? Eu acho que agora a gente entra no nosso top 5 macabros, rapidinho pra gente comentar, pelo menos pra mim, comentar quais foram as cenas que eu mais gostei, o que eu achei mais impactante é, do filme, tá? Em quinto lugar, eu acho que a cena do ataque mascarado que destrói o início da carreira do Cam é uma cena que já choca, porque logo no começo do filme, e acontece muito do nada, né? Ele tá ali, chega aquela pessoa com é, uma máscara, a gente vê que no final tem outras pessoas com máscara, então aquilo meio que foi premeditado, sabe, pra acontecer. Tava tudo ligado, né, desde sempre, e aquilo acontece do nada, e a cena do crânio se rachando, visualmente assim é bonita, sabe? É impactante de se assistir. Em quarto lugar, a cena do Ken dando uma capacetada, assim, na cabeça de um dos personagens, já no centro de treinamento ali do Isaiah. E quando ele dá essa capacetada, fica aquele efeito negativo novamente na imagem, e ele falando: é, é isso aí, vamos pra cima, é isso mesmo. E tal, depois que, enfim, o Isaiah, ele, né, ele incentiva o Ken, né, você não é o seu pai, você precisa se libertar disso, você tem que ser melhor que isso, e começa até a chorar, né, o Isaiah que não chora por nada, que é o símbolo máximo do Alpha, ali, né, e não chora por nada, e ele chora falando com o Ken, né, e aí no final ele pergunta: e o que você está disposto a sacrificar? Ele dá um grito, né, na cara do Ken. E aí ele dá um grito na cara do Ken e aí o Ken responde tudo. E aí, enfim, eles ficam batendo cabeça no outro e é isso aí. E aí o Ken fica, sabe, pegando fogo assim. E ele vai correndo pra cima do cara, dá capacetada, a câmera fica lenta, fica o efeito negativo. E aí o cara cai no chão e fica meio que tendo uma concussão ali. Enfim, provavelmente morre, né? Ou se não, fica em estado vegetativo, porque ele fica com os dedos torcidos assim, sem conseguir se mexer. E aí todo mundo fica em volta ali, fica, putz, sabe? E aí o Isaiah olha pro Ken e fala: eu tô muito orgulhoso de você. E você fica, caralho, ele tá muito orgulhoso pelo Ken ter matado um cara, sabe? Então é uma cena que foi interessante de ver também. Tem muitas cenas interessantes no filme que trazem esse impacto muito forte. Bom, a cena que também faz parte dessa parte do treinamento, que é a cena que o Ken precisa acertar o tempo de uma jogada de treinamento com a Isaiah e os brothers ali do Isaiah é, dele vão ficar ali também ajudando e tem um cara branco lá que vai ficar na frente da máquina da bola de futebol americano. E se o Isaiah não acertar esse tempo ali, esse cara vai ficar recebendo bolada na cara, né? Então é muito bizarro. Enfim, quando o cara leva a primeira bolada e aí o Ken vira e fala What the fuck, né? E aí o Isaiah chega pra ele, coloca o dedinho na boca e fala, "Shh", né? Cala a boquinha, fica de boa aí, continua teu jogo. Acerta, senão ele vai continuar sofrendo. E aí os caras ficam agindo como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Tipo, aconteceu e é isso. E o cara sofrendo lá, perdendo dente, nariz quebrado, enfim, muito boa também a cena. Em segundo lugar,
Eu acho que todo, eh, o decorrer da cena do embate entre o Cam e o Isaiah, com aqueles efeitos visuais que vão se quebrando e se mudando ao estilo do filme, vão ficando negativo, com cores avermelhadas, enfim, o que vai acontecendo ali é muito boa, eu gosto bastante dessa cena, como os dois ali ficam realmente brigando, né? Enfim, o Isaiah acaba quebrando o braço e tal. É uma cena realmente ali que eles colocam pra mostrar, ó, dois homens másculos se quebrando no pau aqui pra ver quem é o melhor, sabe? Pra ver quem vai ser o GOAT. É isso que aquela cena quer dizer. E ponto. E por último, eu acho que a cena final, que mesmo sendo confusa, ela é uma cena que impacta. É a cena do Cam ensanguentado ali, enfim, triunfante e devastado ao mesmo tempo por ter matado todas aquelas pessoas. Sangue escorrendo pra tudo que é canto, enfim, um monstro aparecendo ali que não dá pra gente ver quem é, mas que vai arrastando algumas pessoas e tal. Então é uma cena realmente controvérsia, né, que confunde, mas que é impactante pelo que acontece, pelo visual estético dela, que é muito impactante, com no final o Ken ali ensanguentado, né, que é até o pôster do filme, um dos pôsteres do filme, que é muito bom inclusive. Então, enfim, foram esses o top 5 macabros desse episódio. E foi isso, né, foi esse o episódio. Esse foi o Redrum Podcast falando sobre Rin, o GOAT, né, de 2025. Agradeço demais você que está ouvindo até agora, que ouviu até agora. Por favor, nos avalie aqui no Spotify, nos dê 5 estrelinhas, tá? Escutou o podcast? Clica nos 3 pontinhos ali no, na página inicial e clique em nos avaliar. Coloque 5 estrelinhas, vai nos ajudar bastante. Nos sigam nas redes sociais, tá? Na descrição aqui tem todos os links com as redes sociais do Instagram e outras redes pro Linktree para você entrar lá e ver onde estamos disponíveis, tá? No YouTube, aqui em outras plataformas de multimídia também. E é isso, né? É, Até o próximo episódio e longos dias e belas noites para todos vocês.